Bom dia, pessoas. Estou aqui com Alfredo Storck e a Silvana Ramos, né, para essa atividade aqui no encontro da Ampof, né, o 20º encontro da Ampof aqui em Recife. Nós vamos falar aqui hoje do GT, Pensamento Filosófico Brasileiro. Silvana e Alfredo estão aqui como convidados. Eu sou o coordenador do GT, estou aqui com a incumbência de fazer, né, a apresentação dos dois, né, e conduzir a entrevista. Silvana, eu vou começar por você. Diga para o pessoal, né, o tema que você trouxe, né, para a Ampof, a sua experiência, né, no GT, Pensamento Filosófico Brasileiro. Começo por você, depois eu passo, né, para o Alfredo. Bom, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui falando sobre esse GT, que tem uma importância enorme no contexto dos estudos que a Ampof promove, divulga, e no contexto mesmo da filosofia no Brasil, porque é um momento em que a gente se volta para a nossa própria história, né? As histórias da filosofia no Brasil, que são múltiplas e que tem vários eixos. Isso. E que esse GT se compromete a investigar e juntar pesquisadores que se disponham a fazer esse trabalho, né? Esse trabalho ele tem muitas peculiaridades e uma delas é não lidar apenas com textos já estabelecidos, mas ir à busca de história oral, de fazer um trabalho de resgate de textos em arquivos. E aí acho que é nesse ponto que o meu trabalho se insere, porque há alguns anos eu venho pesquisando no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros, lá da USP, que guarda um acervo gigantesco de fundos de vários intelectuais e material iconográfico também, de artes e áudio. E é lá que eu estou trabalhando com a obra de Gilda de Mello e Souza, que foi a primeira professora do Departamento de Filosofia da USP. Então, nesse trabalho, eu estou conjugando tanto uma questão de gênero, que é resgatar a história das mulheres na filosofia no Brasil, quanto resgatar a própria histórias da filosofia no Brasil. Então, o que eu trago para o GT é esse meu trabalho com o arquivo, lá em São Paulo, e são os resultados que eu vou trazendo para um pouco nuançar e qualificar um pouco mais o que a gente entende desse eixo da filosofia que vem de São Paulo, que é talvez mais complexo do que a gente imagina inicialmente, e mesmo a questão da colonização francesa que aconteceu ali. Eu tento discutir um pouco isso, mostrando que há um traço anticolonial na filosofia de Gilda de Mello e Souza e que é interessante a gente... O que faz com que ela seja profundamente contemporânea, né? O seu texto e a sua ousadia intelectual tem muito a nos dizer hoje, inclusive para a gente pensar o que a gente pode fazer de inovador como filosofia brasileira. Acho que é isso que eu tento trazer. Excelente, Silvana. Vocês vão notar que o GT cobre toda a história da filosofia brasileira. A Silvana vem com um tema da história contemporânea. Isso. Vou passar agora para o Alfredo, né, que vem, né, com temas da história da colônia. Perfeito, Alfredo? Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer, Ivan, pela oportunidade, pela iniciativa. Bom dia também, Silvana. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Bom, primeiro contextualizando essa observação do Ivan, de fato, ela é importante para entender o objetivo que nos levou a criar esse GT. Esse GT surgiu, em primeiro lugar, do interesse comum, mas um pouco disperso, de várias pessoas que tinham interesses difusos em história do pensamento filosófico brasileiro, mas que sentiu a necessidade de não só congregar esforços, mas também sistematizá-los, né? Então nós criamos uma iniciativa do professor Ivan, do Paulo Margotti, do Lúcio Marques. Nós criamos então esse GT com essa abordagem de longa duração da história do pensamento filosófico brasileiro. No que me cabe, e cabe a outras pessoas que trabalham associadas comigo, por exemplo, o Lúcio Marques,
nos cabe investigar um período um pouco esquecido da história do pensamento filosófico brasileiro, que é justamente o período colonial. Um período que é importante porque, de fato, os projetos de colonização do Brasil foram projetos, obviamente, políticos da coroa portuguesa, mas também foram projetos culturais, que se manifestavam, sobretudo, ou de maneira mais saliente, na criação de uma rede de ensino que foi importante, foi fundamental para a formação das elites no período colonial. Nós tentamos, nos últimos anos, resgatar os cursos, os manuais que eram utilizados nos diversos centros de formação, nos diversos colégios, pelas diversas ordens, para a formação de pessoas no Brasil colonial, tanto pessoas que iriam trabalhar nas ordens, quanto também da elite cultural brasileira da época, que iria trabalhar, sobretudo, na burocracia da colônia. De maneira mais específica, no que me cabe, eu estou trabalhando nesse momento com 2 autores, um pouco esquecidos. O primeiro é o primeiro bispo do Pará, Bartolomeu do Pilar, que tem um curso de filosofia em 3 partes. Tem uma parte, como era tradicional, uma primeira parte sobre lógica, uma segunda parte sobre física e uma terceira parte sobre metafísica. Esse curso está inédito, durante muitos anos ele ficou perdido. Ele foi recentemente descoberto e está começando um processo de edição. Há um segundo autor importante, que é o Pedro de Santo Eliseu, que é um segundo curso carmelita do Pará, um pouquinho mais tarde, 1740 e poucos. E, de novo, é um curso completo, em 3 partes, lógica, física e metafísica. E o importante de poder publicar os 2 cursos é que nós podemos ter uma espécie de trajetória de como se dava a formação dos carmelitas. O projeto, em geral, é poder ter diversos cursos das diversas ordens e poder fazer comparações, estabelecendo o que cada ordem estudava. Em princípio, eram os mesmos temas, em geral, né? Física, metafísica e lógica, sobretudo a lógica no primeiro ano, mas poder comparar esses cursos, estabelecendo, acho que, 2 pontos importantes. Um primeiro é determinar as disputas entre as ordens no Brasil, o que é fundamental para perceber que não era simplesmente a cópia e a implementação simples do pensamento europeu no Brasil, mas havia circunstâncias particulares da colônia e na qual as ordens disputando formavam teses peculiares, mas também apontar para algo também pouco observado, que é a recepção da filosofia, entre aspas, moderna no Brasil colonial. Notadamente, por exemplo, isso ficou bastante claro no encontro de ontem, né, da recepção da filosofia de Descartes no século XVIII no Brasil, e como ela foi recepcionada por todas as escolas e foi diferentemente recepcionada. Inclusive, né, Alfredo, mostrar que esse período aí não foi só dos jesuítas, né? Eles foram importantíssimos, né? É claro, foi uma ordem que teve mais efetividade, né? Isso, esse é um problema importante. E pode ir. Eu estou aqui, como se diz, aqui só o gancho. Tá bom. Não, isso é um problema importante que, de fato, salienta a importância de se retomar uma investigação histórica sobre o período colonial. Os jesuítas têm uma preponderância por 2 razões. Primeiro, porque a ordem sempre cuidou muito de sua história e, sobretudo, devido aos estudos e à publicação da grande obra do Serafim Leite,
em 10 volumes, os estudos do Serafim Leite passaram a mapear e passaram a se tornar homogêneos na nossa visão sobre o período colonial. Como, no entanto, não foram realizados outros estudos da mesma envergadura, se criou essa impressão de que os jesuítas foram exclusivos. Claro, talvez eles tenham sido preponderantes, talvez tenha sido a principal ordem, mas certamente houve outras. Teve rivais. Teve rivais, nos carmelitas, nos franciscanos, nos beneditinos, e é importante tentar resgatar essas histórias. Os cursos que nós vamos publicar, de fato, são cursos beneditinos, do Rio de Janeiro, são cursos carmelitas, do Pará, são cursos franciscanos do Pará, e isso vai, então, esperamos que nos próximos anos modifique essa impressão de exclusividade do pensamento jesuítico e tentar mostrar com mais, não só uma diversidade de escolas, mas como há um debate profícuo entre elas também. E uma iniciativa pioneira, né? Essa aí do GT. Essa é uma iniciativa pioneira que durante muito tempo na história da filosofia brasileira ficou um pouco à margem, né? Mas que precisa ser resgatada. Isso. E voltando aí a seu tema, Silvana, fala um pouco mais sobre a Gilda, que você trouxe para nós, o papel da Gilda no departamento, né? Ela foi chefe de departamento um período muito difícil, né? Sim. E a formação dela é francesa, e ela nunca perdeu, né, o foco do Brasil, né? Nunca perdeu essa consciência da sua situação como brasileira, o que eu acho interessante, porque é claro que existem descontinuidades, ou seja, do período colonial, que o Alfredo estava comentando, daquilo que a gente vai ver na passagem do 19 para o 20, com a independência, com uma série de acontecimentos históricos, vão acontecer transformações, que um dos nossos pesquisadores, o Júlio Canhada, se interessa muito e estuda isso. Então, no que se refere à Gilda, né, a gente tem um outro ponto ali importante de inflexão nessas histórias da filosofia no Brasil, que é a fundação da USP, né? E cuja história é sempre muito narrada do ponto de vista, ali houve um corte, o que existia antes não era filosofia, né? Existe muito essa narrativa mítica mesmo da fundação da USP como o estabelecimento de alguma coisa completamente nova num terreno em que não existia praticamente nada para se levar a sério, né? E aí, quando a gente vai estudar a Gilda, no meu caso, o que a gente percebe é que existe muito mais continuidade do que descontinuidade. Eu diria, não só em relação ao pensamento brasileiro logo anterior, ali dos anos 20, os grandes pensadores da Semana de 22 e do modernismo brasileiro. A Gilda era prima em segundo grau do Mário de Andrade, mas para além desse laço consanguíneo, tinha uma relação intelectual muito forte entre os dois, né? Ele teve uma função como mentor intelectual da Gilda muito forte até a sua morte, e depois ela continuou estudando a obra de Mário de Andrade, e isso faz com que ela nunca tenha se perdido, ou seja, ela nunca se afrancesou propriamente, né? Propriamente, ela manteve esse laço não só com o Mário, mas com o pensamento brasileiro, né? E no caso, como o Mário de Andrade era um estudioso do Brasil e da cultura popular especialmente, né? E a Gilda também foi orientada do Roger Bastide, que foi da missão francesa aquele que mais... O mais brasileiro. O mais brasileiro, como ela mesma dizia, e o que mais se interessou pelo Brasil, que ao invés de nos afrancesar, ele se abrasileirou, né? E ele era muito interessado pelo Brasil colônia, ele foi responsável por vários estudos, por exemplo, do barroco mineiro, do barroco baiano, né, de pensar que existe uma cultura original que se faz no contexto colonial. Então, toda essa presença da Gilda, ela abre canais que iluminam possibilidades de pesquisa, de reescrita da história da filosofia no Brasil, que eu acho muito instigantes e muito interessantes. Só queria lembrar que a minha primeira colaboração com esse GT
foi na Ampof passada que eu fiz uma mesa sobre filosofia autoral no Brasil, né, em que eu tive a oportunidade de fazer uma primeira reflexão sobre o que a Gilda trazia de elementos para a gente afirmar uma filosofia no Brasil, né? Aí eu fui atrás de você. Isso. Aí ele veio atrás de mim, me pediu um verbete, e aí foi uma oportunidade maravilhosa de eu organizar um estudo que ainda estava muito aberto, então eu peguei essa forma verbete como uma chance de escrever um texto, organizando informações, que é a coisa do verbete, né? Informações, o material que eu tinha recolhido no arquivo e na pesquisa que eu fiz, estava fazendo até ali, para organizar esse verbete, localizar a Gilda historicamente, falar do que essa autora me trazia como questão a respeito da filosofia no Brasil. E foi ótimo contribuir com a enciclopédia. Eu acho que a enciclopédia organizada pelo GT é uma iniciativa muito inovadora e muito importante, porque, claro que a gente vai produzir pesquisa aqui entre nós, mas eu imagino que a gente deva investir também em meios para que essa pesquisa circule, né? Acho que é de interesse não só nosso, mas de muitas pessoas conhecer um pouco mais de figuras importantes da filosofia no Brasil. Então, e dizer, acho que é importante a gente dizer que a enciclopédia aceita submissões também, não só de pessoas que estão diretamente ligadas ao GT, mas convidar as pessoas a acessarem a enciclopédia e, quem sabe, até contribuir, né, com ela. Muito bem lembrado, Silvana. E você, Alfredo, o que você destacaria aí em torno da história do nosso GT? A Silvana comentou aí o verbete dela para a enciclopédia. Fala um pouco aí, um pouco mais sobre a nossa enciclopédia. E a gente tem muito orgulho, né, de estarmos editando essa enciclopédia. Eu queria pegar Já tem mais ou menos um ano, tá, gente? Eu queria começar por um gancho na fala da Silvana, que é o seguinte, ela salientou muito bem a história do pensamento intelectual brasileiro, digamos assim, ela é muito rica e ela possui muitas rupturas. Né? Só que essas rupturas, se nós fixarmos nas rupturas, parece que começa uma coisa completamente nova. E quando a gente vai analisar, na verdade, essas rupturas ocorrem, mas há também uma continuidades que não se deixam não são tão salientes. Eu acho que é importante chamar atenção para o projeto em geral, de por que ter um projeto a longo prazo. Porque se nós temos um projeto a longo prazo, nós podemos exatamente identificar não só as rupturas, por que uma ruptura surge, por que um novo projeto surgiu, mas também encontrar continuidades e pontos de referências passadas que levaram à nova ruptura. E isso ficou muito claro na fala da Silvana, como a Gilda exemplifica bem isso. Né? Há um novo projeto intelectual sendo gestado na USP, no momento de surgimento da USP, isso não significa que a USP seja o único ou o primeiro projeto intelectual brasileiro. Não é nada disso, e a Silvana mostrou de maneira belíssima, resgatando todo o percurso intelectual da Gilda. Né? O que nós vamos fazer, de um certo modo, a enciclopédia permite, é fazer isso em larga escala. Eu acho que precisa de muita gente. E precisa de muita gente. E eu acho que é fundamental perceber isso. Né? A nossa história intelectual carrega diversos projetos intelectuais distintos. Um certo projeto intelectual ocorreu na colônia, um segundo, terceiro projeto intelectuais ocorreram na República, no Império. São projetos que vão sucedendo. Há repercussões intelectuais, há pressuposições políticas, há pressuposições culturais que devem ser resgatadas. Eu acho que é importante salientar, e alguma coisa que tu tens trabalhado bastante também, Iva, que é a noção de institucionalização desses projetos. A USP, por exemplo, é um momento claro de institucionalização de um certo projeto. E pensar o pensamento brasileiro fora dessas institucionalizações desconfigura um pouco o projeto. Desconfigura
e às vezes nos faz tomarmos pensadores como se eles surgissem sem contexto nenhum. E é importante recolocá-los no contexto. Tu quer falar depois? Eu quero falar porque o Ivan falou do momento da ditadura que a Gilda enfrentou, e foi um momento de Difícil. quase ruptura, porque houve a cassação de várias figuras importantes, né? E que naquele momento significava, né, o fim daquele projeto, né? E a Gilda, embora tenha tido um percurso que ela própria caracteriza como marginal dentro daquele projeto, naquele momento ela percebeu que era importante manter aquela instituição, porque aquilo era um espaço de produção de pensamento intelectual livre, né? Então ela fica e segura o departamento, ajuda a fazer os mestrados, os doutorados, as livres docências que eram necessárias para manter o departamento funcionando, e isso dá uma continuidade. E assim, é interessante porque eu resgatei um pouco as cartas que ela troca com outras pessoas ali naquele momento em que ela teve que fazer esse trabalho, e é muito claro na fala dela que ela compreende que a existência daqueles intelectuais dependia daquela instituição continuar existindo, né? Então ela tinha uma consciência muito grande desse papel da institucionalização. E acho que isso, para a nossa própria compreensão do que é filosofia, que a gente fica muito preso, filosofia é esse autor, né? Como se ele estivesse pairando no céu das ideias, e não enraizado num certo projeto maior do que o projeto de um indivíduo que quer pensar uma questão, né? Então, acho que é muito interessante isso, marcar isso, a gente compreender isso. Exatamente. Isso vai estar um pouco... Eu fiz esse percurso para mostrar como isso vai aparecer de modo bastante claro na própria enciclopédia, porque a enciclopédia está, nesse momento, pensando certas contribuições sobre autoras e autores fundamentais, mas como a gente coloca isso em grande escala e começa a estabelecer os vínculos, aí começa a se perceber, bom, qual era o projeto intelectual possível e que se configurou no período colonial? Qual foram os projetos concorrentes no período do Império, da República, depois no o século XX, que é século XX, que é riquíssimo. Isso é importante. E a enciclopédia está tentando fazer, num primeiro momento, essa apresentação, por enquanto... Em várias frentes, né? Em várias frentes. E é claro, havia algo também importante no Brasil, que era... Nós temos sempre pensadores especializados em certos autores, isso é fundamental, mas a enciclopédia possibilita tomar essas várias contribuições, colocar isso numa plataforma única e possibilitar depois fazer essas ligações, né? Juntar os pontinhos dessa história. A enciclopédia, só para registrar, a enciclopédia ela tem um nome, é a Enciclopédia da Filosofia Brasileira, ela está disponível na internet, no endereço editorafi.org/enciclopédia do pensamento da filosofia brasileira. Ela é de acesso aberto, nós temos diversos verbetes já publicados, só para dar um indicativo de alguns verbetes mais recentes, né? Tem a Cláudia Maria Rocha publicou um artigo recentemente sobre o Henrique Cláudio de Lima Vaz, uma figura fundamental e importante no século passado. O Ivan publicou um artigo sobre Arthur Versiani Veloso, né? É o fundador da filosofia lá de Minas Gerais. O José Raimundo... Ligado demais ao Cruz Costa. Sim. O José Raimundo publicou sobre Machado de Assis. O Júlio Canhada, que é referência, publicou sobre a historiografia do Brasil no século XIX. O Luiz Rosenfeld sobre o positivismo do Brasil no final do século XIX. A Marília de Almeida publicou sobre Clarice Lispector. O Paulo Margutti publicou sobre a teoria do conhecimento em Antônio Pedro de Figueiredo. O Rodrigo Duarte publicou sobre Oswald de Andrade. E a Silvana publicou sobre a Tilde de Mello e Souza. Então temos uma bela... E o Tarcísio, é importante chamar a atenção, né? O Tarcísio Titivoli publicou sobre a filosofia africana
e os manuscritos do Timbuktu, né? Timbuktu em francês. Que é uma contribuição também bastante importante vindo da Angola e fazer essa passagem que é importante. Ainda sobre enciclopédia, nós estamos, no momento, aguardando a chegada de alguns verbetes, já encomendamos, né, Alfredo, muita gente aí para os próximos tempos. Inclusive, encomendei Silvana para escrever sobre a Marilena Chauí, né? Estou também. Estou escrevendo. Ela está escrevendo. Alfredo tem um interminável que não me entrega de jeito nenhum. O editor sempre sofre, é isso Brasil mesmo. Colônia. Sobre Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, né? Que é tão importante na história do Brasil Colônia, aqui da Ordem dos Jesuítas. E aí o seguinte, vamos ter aí já fiz algumas encomendas, Luciel, sobre história institucional. É uma área delicada que nós estamos trabalhando. Eu fiz uma encomenda a Danilo Marcondes para contar a história do Rio de Janeiro. Já temos um dossiê que vai sair lá na Academia Mineira de Letras sobre filosofia em Minas Gerais, que poderemos depois aproveitar, né, um artigo lá do Lúcio, né, sobre a história institucional da filosofia mineira. Vou fazer uma encomenda, né, sobre aqui São Paulo, ou especificamente o USP, Unicamp, por exemplo, né? E por aí vai, tá? Eu acho que, além disso, né, tem os indivíduos importantes, né? Eu pedi o Vinícius para escrever sobre Gianotti, né? Pedi a Débora Morato para escrever sobre Bento, pedi, né, o nosso amigo Álvaro Valls para escrever sobre o Fiore, né, Armando Fiore, né, tão importante na filosofia lá do Sul. E tem também as coisas do Rio de Janeiro, que já comentei, né, e também de Minas Gerais. Aí, né, nós vamos ficar no aguardo aí de outros verbetes ao longo do ano e também para o ano que vem. Não sei o que a gente poderia tocar agora, Alfredo e Silvana. Um pouquinho mais sobre os produtos que saem do GT. Eu acho que a enciclopédia é o mais visível, né? Mas já tem um em curso, acho que o Alfredo pode falar, sobre esse projeto que nós estamos... Já está em execução, né, no nosso convênio com o Itamaraty, né? Isso, é um projeto que foi concebido pelo Lúcio Marques, de publicação desses diversos materiais do período colonial, desses cursos que vão sair publicados, mas a coleção já saiu, um primeiro volume, sobre Minas Gerais, e o ano passado, né, foi realizado um evento importante no Colégio do Caraça. O Colégio do Caraça foi um centro de formação das elites mineiras, fundamental, importante, formou muita gente, muitos intelectuais, mas sobretudo a elite política. Elite política, 2 presidentes, vários governadores, é impressionante o legado do Caraça. Então foram publicadas as cartas do bispo de Mariana, que Lúcio... O grande nome do Caraça. O grande nome do Caraça, o Lúcio publicou essas cartas, é o primeiro volume da coleção. Essa coleção tem um apoio do Itamaraty, ela chama a coleção brasiliana. Ela está disponível para download. Todas as obras no futuro que forem lançadas terão acesso gratuito. Nós temos o primeiro volume e agora no ano que vem estão previstos mais 2 cursos que serão publicados. O primeiro, eu acho que é o do Gaspar da Madre de Deus, professor no Rio de Janeiro. Primeiro curso, a primeira parte do curso sobre lógica, que será editada pelo professor Roberto Pich, da PUC do Rio Grande do Sul. E talvez ainda no segundo semestre do ano que vem, o professor Lúcio Marques vai editar um manuscrito importante, a parte de lógica do manuscrito do Pará, do manuscrito franciscano, cuja autoria ainda está um pouco incerta, mas
até a edição acho que vai estar mais ou menos resolvido o problema da sua autoria. Bom, esse é um projeto associado e é um projeto importante porque o GT, claro, o GT é um GT ligado à Unpof, ele se reúne em todos os eventos da Unpof, mas é um GT que continua ativo no seu intervalo, né? Então, continua ativo não só nessas publicações, mas também continua ativo em diversas atividades bimensais, eu acho que nós realizamos, né? São encontros, são lives, que nós pegamos temas dispersos sobre o pensamento brasileiro para discutir. O Ivan organizou já mais de uma fala nesse GT. Nós chamamos lives do GT de maneira bastante ainda vaga, né? Mas tem de tudo um pouco, né? Mas é trivial variado, digamos. Porque a gente pega, né? Um colega, né, publicou um livro. Aí a gente organiza uma mesa de debate. Né? Toda hora temos livros sendo lançados. Muito Paulo Margutti nos últimos tempos. E lives também temáticas, né? As urgências, né? Atualidade, desafios, né? dentro desse tema maior, né? que é a filosofia brasileira. Tivemos, então, esse ano ainda, né? Eu estava comentando com o Paulo Margutti, Alfredo, porque esse ano ainda eu estava combinando com o Lúcio, a gente fazer o lançamento desse último livro do Paulo, também, beirando, final de novembro, uma coisa assim. Né? Esse livro sobre Gonçalves Magalhães, eu vou ter que deixar o outro para trás. Né? Nós vamos ficar com Gonçalves. Eu queria comentar um pouco aqui essa missão nossa do GT, né, de pensar no pensamento filosófico brasileiro. Várias frentes de pesquisa estamos desenhando e estão em curso, outras planejadas. Eu queria comentar um pouco sobre, para o pessoal que está aqui nos assistindo, a história da pós-graduação brasileira, da filosofia brasileira e da pós-graduação, quer dizer, coisa data aí do século XX. Então, dependeu muito, né, da fundação das primeiras universidades. Né, Alfredo e Silvana? A USP, fundada em 1934, o FMG foi fundado em 1927, vai fazer 100 anos agora, mas foi federalizado depois. Vocês também, mais ou menos na mesma época, né? São centenárias, né? E é aí que apareceu, né, a filosofia institucional brasileira, né? É claro que existem filosofias não institucionalizadas, né? Mas, né, quando chega a fundar faculdades, criar departamentos ou seções, né, de filosofia, no caso, isso quer dizer muito, né? E o nosso foco, então, é claro, né, no GT, a gente, né, Alfredo, a gente pensa muito, né, nessa história institucional. Então, os anos 30, final dos anos 20, são um marco importante para nós, né? E depois, a partir de 1971, quando o Sistema Nacional de Pós-Graduação Brasileiro de Filosofia foi implantado pela CAPES, 71, com a USP. Sim. Mestrado e doutorado. A USP demorou um pouco soltar a primeira tese, salvo engano, entre as primeiras teses, cerca de 3, está do Jacóia, orientado pelo Bento, né? Eu acho que... Eu imagino que sim, não precisa conferir. É bom a gente conferir isso, mas eu guardo essa informação aqui na memória. Então, 71, né? E 2024, 53 anos, né, de história, muito curto, e fizemos muita coisa aí ao longo, né, desse cinquentenário, 50 e poucos anos aí de história da filosofia, na pós-graduação, que aponta, digamos assim,
mais importante aí dos departamentos. E hoje, o volume de teses, mestrado e doutorado, né, é um volume enorme. Né? Já há levantamentos, isso é um artigo recente, né, sobre isso, e beira 10 mil teses, né, e dissertações. Né? Aí vocês imaginam, de 3, 4 lá, dos anos 70, pular para ao todo 10 mil, né? É muita coisa, né? E já temos aí levantamentos, né, que mostram as tendências, os gostos, né, os centros mais importantes, né? Acho que vale a pena, né, o pessoal tomar pé, né, desses estudos recentes, né, que mostram que a área, né, está consolidada e um GT como o nosso tem tudo a ver, né, com esse percurso, né, que eu acabei de comentar, né? Porque faltava um GT, né, para juntar as pessoas, e o país é grande demais e a escala é muito alta, né? O desafio, portanto, é enorme, né? Mas a gente gosta, né, de ser desafiado, né? É isso? Queria que vocês comentassem um pouco, né, em torno dessas coisas que eu acabei de falar. Você acha que uma coisa interessante muito se fala da história, da importância da história da filosofia em praticamente todos os currículos dos nossos cursos de filosofia no Brasil. Isso. Isso é notório, é bem conhecido, tem um papel fundamental na formação de todos os cursos no Brasil, mas é quase paradoxal que um estilo de fazer filosofia que pretende estar ancorado na história do Brasil não olhe para a história do Brasil, para a filosofia brasileira como um problema. Nós temos excepcionais especialistas nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, na história da filosofia. Nós temos pouquíssima coisa sobre a história da filosofia nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX no Brasil. E é estranho isso, né? O nosso modo de fazer história da filosofia não olha para o pensamento filosófico brasileiro como um problema. Isso já, por si só, já é um problema, mas ele precisa ser resgatado e mudado. É claro, tem muito a ver com isso que a Silvana chamou de uma espécie de mito, que dizia, bom, nós não olhamos porque não precisamos olhar, porque não havia nada para ser olhado. Isso mesmo. Bom, uma das nossas contribuições do GT, esperamos mostrar que, bom, havia coisas para serem olhadas, mais do que isso, serem investigadas, serem resgatadas, e possibilitar esse resgate é fundamental, porque no momento que se diz que não havia história da filosofia, ou que não há filosofia no Brasil em períodos coloniais, esse apagamento da filosofia traz consigo o apagamento de vários projetos intelectuais que vigoraram. Projetos intelectuais nos quais, bom, que eram projetos políticos, com certeza, eram visões sobre o que seria o país, com certeza, mas que traziam consigo comprometimentos filosóficos, propostas filosóficas, de maneira mais ou menos explícita. Essas ideias precisam ser resgatadas. Né? Perfeito. Isso é importante, acho que é um dos temas fundamentais. E, de novo, né, resgatando quais eram as propostas, porque elas vigoraram um certo período, porque elas sucumbiram, em que momento houve as rupturas, quais foram as novas propostas que se estabeleceram. E aí nós podemos entender um pouco melhor, inclusive, talvez as razões do surgimento desse mito. Né? Porque se tem um mito, não é por acaso que ele surge. Ele surge para expressar e justificar um novo projeto absolutamente fundamental, mas que precisa ser justificado. Né? Então, bom, e aí tu pode explicar um pouco melhor do que eu, o que é esse... Eu acho, continuando um pouco a sua reflexão, é
a gente é um país que sempre fala muito dessa nossa incapacidade de manter a memória, né? E eu acho sempre impressionante por que é tão tranquilo falar que tem uma sociologia brasileira, que tem uma literatura brasileira, economia uma música brasileira. brasileira, uma economia brasileira. Em nenhum momento aparece nenhum problema nisso, né? Ah, não pode dizer. E aí filosofia não pode dizer que tem filosofia brasileira, né? Não pode dizer e tal. E aí isso causa um sequestro da memória muito profundo, porque não é assim que você tem uma história de alguma coisa, da literatura brasileira, e aí a gente não tem a história da literatura negra, indígena, ou das mulheres. Não, no caso você apaga tudo, né? Não houve nada antes. Nunca aconteceu. E o que acontece agora também não é filosofia, né? Então, assim, talvez a gente precise fazer essa reflexão, talvez recuperar essa história nos ajude a entender alguma coisa que diz respeito à singularidade da instauração da filosofia no Brasil, que é sempre sob essa ideia de negação, de o que estou fazendo aqui, será que é filosofia mesmo, né? Ontem, na discussão do GT, né, sobre o primeiro filósofo, depois tem um outro primeiro filósofo. Sempre tem um candidato a primeiro filósofo, porque parece que a coisa nunca engrena, né? E deixaram o Vieira para trás. E vai deixando um monte de coisa para trás. Parece que a gente sempre precisa começar. Talvez olhar para isso, não achar o verdadeiro primeiro, mas pensar como isso como um próprio mecanismo de apagamento da memória. É um mecanismo próprio, segundo o qual a própria filosofia opera os seus projetos que vão tendo que apagar o que veio antes para poder se instaurar. Por que tanta desconfiança, né? Por que tanta desconfiança, né? Porque isso dá muito que pensar. Dá muito que pensar. Dá muito que pensar. É isso mesmo. Acho que é um ponto muito importante aí para a gente levar adiante, né? Como problema lá no nosso GT. Esse apagamento me leva a pensar o seguinte, Silvana. Aqui algumas comparações. Eu não sei como é que foi o Sul, o Rio, mas de saída eu posso dizer que lá em Minas Gerais, até final dos anos 50, virando para 60, não tinha mulher. Entre o corpo de professores. Aí a coisa muda um pouquinho depois. Mudou com a Ângela Mascarenhas, que foi muito importante lá na história da graduação da filosofia de Minas Gerais. E aí depois entraram outras, né, Marilena Brunelli, eu vou evocar aqui alguns nomes a título de ficar aqui o registro. Marilena Brunelli, a Sônia Viegas, que tem um trabalho excelente sobre o Grande Sertão, não sei se você chegou a ver, excelente. Ela foi uma figura muito forte, morreu muito cedo, morreu antes dos 50, né, a Sônia, um câncer de mama fulminante. E também a Maria Eugênia, que na área de estética, aí compôs aí o primeiro 4 ou 5 mulheres aí já 60, final dos 60, início dos 70. Esses que são os números lá de Minas. E vocês aqui em São Paulo? Número de mulheres? Tinha a Gilda Solitária, né? Tinha a Gilda Solitária, depois... Aí veio a Marilena. Veio Marilena, Maria Silvia, não nessa ordem, porque eu não lembro a ordem direito. Maria Silvia, Otília Arantes, Maria Lúcia Cacciola. Enfim, a gente, no total dos quase 90 anos do curso, né? A gente teve 15 professoras. É um número muito baixo, né? E hoje, atualmente, nós temos 4 professoras no corpo docente. Houve um momento de maior número de professoras exatamente no período mais duro da ditadura.
né, em que houve mais contratação de mulheres, a gente brinca que é a própria lógica da guerra, né? Os homens vão para a guerra, as mulheres tem são isso. chamadas para trabalhar e depois, quando eles voltam, elas são dispensadas de novo. Então, são lógicas que a gente acaba incorporando na própria área, que a gente precisa pensar sobre elas, né? Dar espaço para outras subjetividades que não só a figura do homem branco ou filósofo, que a gente acaba reiterando na nossa própria história da filosofia, como a gente monta, né? A gente monta uma coleção dos pensadores que não reitera, tem mulher. que não tem mulher, que não tem pessoas negras, que não tem, né, pessoas periféricas, tanto do ponto de vista das periferias quanto dos países periféricos, né? Então, isso vai ajudando também a consolidar essa ideia de que não pode ter filosofia no Brasil, porque a gente não tem essa subjetividade aqui. Então, não vai ter. Eu acho que isso é uma outra reflexão importante também, porque quando a gente levanta a história, vai para os dados, porque é um pouco a perspectiva do GT, até onde eu entendo, é uma história sem preconceito. Eu não concordo com esse grupo aqui. Não interessa se eu concordo, não é assim. Vai ter, ele existiu, se o grupo é importante, ele teve seu papel, a gente vai estudar como se estuda, né? Cientificamente. Eu vou me debruçar e entender o que foi esse projeto, quando ele funcionou, como ele acabou, que narrativa ele disputava, né? Então, quando a gente faz esse levantamento sem preconceitos, a gente acaba tendo esse corpo de figurinhas do que foi efetivamente experimentado como filosofia no Brasil muito mais complexo. Talvez a gente descubra coisas novas, né? Talvez a gente está muito mediado por uma visão europeia que foi trazida por essa narrativa do não existia nada antes. E aí a gente troca isso por uma coisa mais complexa, vinculada à nossa própria realidade de o que é ser um intelectual aqui, no final das contas, né? O que é ser um pensador nessas condições, né? Como se diz de vez em quando, né? A história tem que ser feita, pensada sem heróis. Sim. Né? E parece que nós temos a tendência de encontrar quem foram os nossos heróis, como tu dizias antes, né? Quem foi o primeiro filósofo, o grande herói que começou tudo, os mitos fundadores. Nós somos mitômanos. Não. Isso tem que ser... Isso tem um problema. Papel muito nefasto na compreensão do que foram as nossas instituições, de como elas foram formadas, né? E qual o papel que efetivamente a filosofia teve. Se nós esquecermos os heróis e olharmos para as instituições, a gente vai ver que a história é bem diferente, né? E a gente vê que para segurar uma instituição, você tem que ter o pensador, você tem que ter o sujeito que sabe cuidar da instituição, você precisa do chefe, do departamento. Você precisa de muitas figuras, é uma coletividade que faz aquilo. Né? Não é só um gênio, né? A figura do gênio também tem que ser... E esse outro dado que tu trazia sobre o aumento da figura feminina nas universidades durante o período da ditadura, foi um fenômeno semelhante que ocorreu também no Rio Grande do Sul. Como é que foi lá? Conta um foi pouquinho. A mesma coisa. Nós também, quando eu fui formado, na verdade, havia um número significativo de professoras, mas que tinham ingressado justamente no período após o expurgo de vários professores do departamento durante a ditadura. E alguns cargos foram ocupados, e muitas vezes porque foram procuradas pessoas que trabalhavam no ensino médio, e professoras que estavam no ensino médio passaram a ocupar a universidade. A ideia de que as professoras que trabalhavam no ensino médio eram professoras, né? Passaram a ocupar o ensino universitário. Mas nosso departamento teve mais ou menos, posso mais ou menos dizer, 30% de presença feminina de maneira mais ou menos constante, mesmo após o processo de redemocratização. Ele mais ou menos continuou com esse período, um pouco mais, um pouco menos, mas agora a gente deve estar com isso também. O que não é tão beirando 30, né? 30%, acho que isso aí, na verdade. E agora deve ter mais ou menos isso também. É o nosso caso lá também. Lá eu tenho que descontar um pouco que houve algumas aposentadorias. E serão quatro serão renovados, né? E mais ou menos, então,
parecido com você parecido também lá com o Sul, que revela que é uma estrutura, né? Isso. Uma estrutura, E é um problema para nós do GT. A gente tem que abrir uma agenda. Já abrimos, né? Já está aberta essa agenda, né? Para tratar dessa pauta, né? E aí, assim, estou lembrando da fala da Marília Murta sobre a Clarice Lispector, que é tomada como uma pensadora, assim, né? Ela é uma... Bom, ela própria diz, por exemplo, quando ela fala do romance A Maçã no Escuro, ela fala que é um romance de palavras. Quer dizer, uma coisa que está beirando, né? Um pensamento filosófico que está nessa margem, né? E aí é muito interessante que as mulheres tenham ido para esse espaço da literatura. Isso é uma coisa muito marcante. É o caso da Sônia, a literatura, o livro excelente dela sobre o Rosa, que vem de uma dissertação de mestrado, cinema. Sim. Ela fazia cinema comentado. Então, a frente dela é nas artes. Isso. Mas a própria Gilda era uma pensadora da arte. Né? Ela ficou na filosofia como crítica de arte, mas ela teve que fazer um deslocamento para conseguir encontrar seu espaço ali. Exato. Né? Então são processos estruturais, né? E aí também ter esse olhar para dizer a filosofia não acontece, ter o olhar institucional, mas isso não significa reduzir a filosofia. Tem coisas que acontecem à margem, em outro lugar, no trânsito, por outros lugares. Que essas estaremos atentos a isso. Até passam pela instituição ou têm uma vida na instituição, mas o seu pensamento acaba frutificando, transitando por outra área e leva alguma coisa da filosofia, né? Então, também pensar isso. Estamos atentos a isso, né? Não é só, né, no espaço, né, nos muros da universidade. As nossas práticas são práticas coletivas, mas também são feitas por pessoas, né? E nós temos que resgatar essas pessoas e encontrar espaço para a diversidade de pessoas para essas práticas. Né? Acho que é fundamental, isso ficou muito claro na tua fala também. É isso, gente. É isso. Agradecer a Ampof por esse espaço, para o GT, convidar as pessoas a conhecerem o trabalho, irem lá visitar a enciclopédia, contribuírem assistirem aos nossos eventos. As lives, né? As lives, e é isso. Obrigado a todos e todas pela oportunidade e participação. Muito obrigado, gente. Até breve. Até breve. Até breve.